meus amigos, chegando nesse domingo à noite para a gente falar da situação do Vasco. O Vasco, mais uma vez, contou com a sorte dos adversários perderem seus jogos e continuar aí respirando para que essa agonia da Série A termine na quarta-feira. O Vasco, mais uma vez, não cumpriu o seu papel e precisou os seus adversários diretos na briga contra o rebaixamento fazerem. O Vasco não faz dentro de campo, os adversários fazem e ajudam o Vasco. Porque realmente, se a gente dependesse do time do Vasco hoje, a gente estava ferrado, né? Hoje, mais uma vez, a equipe do Ramon Dias não conseguiu mostrar um bom futebol, muitos erros que fazem com que o Vasco tropece nas suas próprias pernas e induzem essa situação que o time chegou. É bem verdade, Ramon Dias conseguiu tirar leite de pedra, depois chegar ao Vasco com o time lá embaixo da tabela, praticamente sem chance, conseguiu reverter essa situação, trouxe o Vasco de volta à parada, mas é bom a gente pontuar que nas últimas rodadas o Vasco pecou demais e os seus adversários contribuíram. Você imagine se o Bahia não perde aquele jogo contra o São Paulo no último minuto. Se o Bahia hoje não perdesse o jogo contra o já rebaixado América Mineiro, isso com mais um em campo. Você imagine se o Santos não perdesse os seus 2 jogos que vem disputando. Enfim, isso mostra que o Vasco vem perdendo para si mesmo e que os resultados dos adversários fazem com que o Vasco, por enquanto, se mantenha aí na primeira divisão do futebol brasileiro. Quarta-feira é o jogo da vida, é o jogo do São Januário falar mais alto, o jogo que vai fazer o Vasco, né, dar um ponto final nessa agonia. A gente espera que o Vasco faça dentro de campo aquilo que não fez até agora. Que não faça aquela vergonha que foi o jogo contra o Corinthians ou outras vergonhas que o Vasco fez em São Januário. Que o Vasco dê esse retorno, essa resposta ao seu torcedor que está agoniado e com razão, está chateado, né, por todas as promessas que foram feitas desse time e que mais uma vez termina o ano tentando fugir do rebaixamento. Esse é o título, né, do Vasco esse ano, infelizmente, né, galera? E que assim que acabar o jogo, as providências sejam tomadas, né? Departamento de futebol ocorram mudanças e que a 777 possa ter pulso firme e fazer um time digno das tradições do clube, como assim foi a promessa. O torcedor do Vasco está de saco cheio, não dá mais para suportar, né, essas humilhações. Todo jogo agora, o Vasco, né, tem que ficar aí torcendo contra os seus adversários porque o time não consegue traduzir em campo aí o seu melhor futebol. Bem verdade, competiu contra o Grêmio, tentou, mas o time do Grêmio, o jogo coletivo do Grêmio se sobressaiu, as jogadas individuais, os talentos individuais do Luis Soares, que foi aí a diferença do jogo, e prevaleceu em campo esse melhor futebol, esse melhor toque de bola. Acho, tenho a impressão, né, que o Ramon Dias não deveria ter entrado em campo com 3 zagueiros. Acho que o Vasco tinha que ter colocado um meio-campo mais focado ao ataque, mais forte e com peças de maior qualidade. Você vê que quando o Paê entrou, o time do Vasco respondeu mais, tentou, criou muito mais jogadas. O próprio Praxedes quase fez um gol, o goleiro foi exigido, enfim, o time criou mais oportunidades quando o Vasco teve mais aquele domínio do meio-campo ali. Eu acho que jogar com 3 zagueiros, ao meu ver, não foi uma boa alternativa e que o Ramon demorou um pouquinho aí para fazer as mudanças, talvez alguma leitura de jogo, mas enfim, a gente não pode reclamar nessa hora porque foi o treinador que deu um novo gás, um novo âmbito aí a esse Vasco que estava praticamente já rebaixado. Mas a gente aqui não vai passar pano para ninguém.
Tem que criticar, a gente vai criticar e vai elogiar, vai elogiar. E o time do Vasco hoje não fez uma boa partida mais uma vez. A gente esperava mais ímpeto do Vasco, mais atitude e intensidade acima de tudo. Mas o time do Vasco ficou muito na espera do Grêmio, aceitou o toque de bola do Grêmio e acabou sobressaindo aí a melhor qualidade da equipe adversária, que também está na tabela, estava aí buscando uma vaga direta na Libertadores da América. Ficam lições para essa próxima partida contra o Bragantino. O próprio campeonato está dizendo aí, muitos dizendo, mas o Bragantino não aspira mais nada, já conseguiu a sua vaga na pré-Libertadores, pode jogar tranquilo, enfim. Mas aí que mora o perigo, meus amigos. Você vê o caso do América Mineiro, né? O time já rebaixado, fez um jogo duro contra o Bahia. É bem verdade que o Bahia, teoricamente, está com limitações, é um time bem mais limitado do que o Vasco, do que o Santos, mas fez jogo duro, né? Não tentou aí a todo custo, né, não perder e foi para cima. E foi o que aconteceu hoje. Conseguiu aí uma grande vitória sobre o Bahia, conseguiu manter esse placar aí, dando um gás aí extra ao Vasco. Então, meus amigos, não dá para dizer que a coisa está vencida. Nessas horas aí, a gente fala-se muito na famosa mala branca, né? Então, meus amigos, não tem muito que para mala preta, mala branca, enfim. A mala que for, né? Nesse momento, há muitas falácias, mas o que importa é o Vasco dentro de campo dar o seu recado. O Vasco vencer essa partida. Por quê? Vencendo, escapa. Empatando, vai depender do time do Bahia não vencer o seu jogo. Vai depender da equipe do Santos também não vencer o seu jogo. Sendo derrotado, então, mais ainda. Aí que vai ter que torcer contra o Bahia mesmo, nem para empatar e para perder. Então, meus amigos, a situação ainda é bem gritante, é uma situação incômoda, mas eu acho que o Vasco tem totais condições de reverter essa situação na sua casa. O Vasco tem uma equipe que, se botar a bola no campo, jogar junto com a torcida, consegue construir o resultado. Esquecer os outros jogos da rodada e pontuar, acima de tudo, naquele jogo, naquela partida. Colocar ali os melhores jogadores que estejam com o seu físico aguçado, estejam melhores nesse momento, meus amigos. Só nome não vai ganhar jogo. Acho que o Ramon tem que colocar aqueles jogadores que realmente estiverem nos trinques, que estiverem bem. E que, de preferência, bote um time para o ataque, um time ofensivo com jogadores que deem esse retorno aí. Acho que tá na hora aí do Ramon repensar esse meio campo, colocar experiência também a serviço do Vasco. Acho que o Payet tem que entrar nesse time contra a equipe do RB Bragantino e botar um time com o mental, trabalhar o mental dessa galera até quarta-feira, porque essa responsabilidade, esse peso desses últimos momentos pode ser preponderante se o jogador for frouxo, se o jogador não tiver um bom mental nessa hora, acaba indo a água indo pro ralo. Então, meus amigos, fundamental aí, união nesse momento, que o Vasco consiga esse resultado contra o RB Bragantino. Não tem mais desculpa, vai jogar em casa, conseguiu aí o impossível, conseguiu reverter essa situação, conseguiu, mesmo com a ajuda dos adversários, conseguiu aí chegar vivo. Lembra que eu sempre falei, é briga até o final. Eu sempre falava isso em todos os meus tweets, meus vídeos, eu sempre falei, é briga até o final. E foi provado isso. O Vasco chega ao final, a última rodada do Brasileirão, dependendo dos seus próprios esforços. É bem verdade que contou aí com um misto aí de milagre, de sorte, de ruindade, né, dos seus adversários. Muito mais isso do que propriamente do Vasco. O Ramon, sim, conseguiu trazer o Vasco de volta ao jogo, de volta à realidade, de volta a essa corrida contra o Z4,
Só que nessa reta final o time desandou de vez. E se não são os tropeços dos adversários, o Vasco hoje não estaria aí dependendo dos seus próprios esforços. Bom, galera, mas é isso. Que quarta-feira essa agonia acabe, essa agonia termine e que o Vasco possa respirar novos ares de 2024 e, claro, na primeira divisão. E você, como é que achou esse jogo? Quais as mudanças que vocês fariam para essa próxima partida contra o RB Bragantino? Tá confiante? Opine, comente e participe. Um grande abraço, até a próxima!